Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 73. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Se você é uma pessoa como eu, você também tem fases na sua vida. Fases em que você está mais crédulo, animado, entusiasmado. Fases em que você está mais disposto, mais pronto para toda a obra. E fases em que você está mais para baixo, mais depressivo, mais desanimado, mais mal-humorado, quem sabe. Fases em que qualquer circunstância negativa pode causar um estrago no seu coração e nas suas emoções. Todos nós somos assim, exceto umas poucas pessoas que têm uma disciplina, uma autodisciplina absurda e que conseguem manter mais ou menos sempre aquele mesmo modo de ser e de agir. Mas normalmente as pessoas comuns funcionam dependendo das circunstâncias, dos casos, ou funcionam de modo diferente em razão de situações ou de problemas ou de lutas que estejam enfrentando. E aí vem uma má notícia e aquilo cai como uma bomba. Vem uma boa notícia e aquilo traz alguma alegria. E assim nós vamos oscilando de uma situação a outra, e assim nós vamos oscilando de uma fase para outra. E eu confesso para você que, até em função de não estar tão bem de saúde essa semana, uma gripe só, mas isso dá uma derrubada na gente, não é? E também esses escândalos todos que estão acontecendo no Senado e no alto escalão do poder da nossa nação, e tantas notícias de violência, de miséria, guerras e rumores de guerras pelo mundo afora, e tanta gente sofrendo, e eu tenho participado do sofrimento de tantas pessoas, e essa semana que passou, particularmente, eu fiz alguns atendimentos muito difíceis, acompanhei alguns casos muito complicados,
E eu senti que eu vim numa queda, sabe? Eu vim caindo, vim derrubando, eu acho que isso baixou muito a minha resistência e eu acabei ficando gripado, talvez até por causa disso. E aí, enquanto eu pensava na vida nesse tempo e tantas coisas acontecendo, e às vezes bate um cansaço. Eu acho que você já se sentiu assim também. Às vezes bate um cansaço. Às vezes dá uma saudade de casa. Não da casa física, terrena, aqui, no endereço onde eu moro, mas a casa do céu. Aquele lugar definitivo que Jesus está preparando para nós. Às vezes dá uma saudade, uma vontade de ir para lá, um desejo que Jesus leve, não é? Algumas pessoas que não têm esperança dizem assim, eu estou com uma vontade de morrer. Eu falo assim, eu estou com uma vontade de viver, de ir para Cristo, de estar com Ele. Não é depressão, não é melancolia, mas é só aquela sensação de que a vida é isso mesmo, a vida é difícil, a vida é complicada. Quem leva a vida a sério sofre. Quem leva a vida a sério sofre. Quem leva a vida a sério passa por uns bocados. Quem leva a vida a sério acaba se envolvendo com a dor, com a desgraça, com a tragédia do outro. Quem leva a vida a sério não vive um mar de rosas. E essa que é a grande verdade. Então, vivendo tudo isso, e o meu coração virou um turbilhão nesses dias, meus pensamentos voaram longe, muitas coisas passaram pela minha cabeça, eu me lembrei desse salmo. Porque esse salmo é extraordinário. Esse salmo é fruto de uma pessoa que passou por uma crise muito grande, que enfrentou uma luta muito grande. Pense numa pessoa que foi criada no ambiente religioso. Asaf era um descendente da tribo de Levi, que viveu toda a sua vida dentro dessa tribo, que era uma tribo consagrada ao serviço religioso. Você conhece a história do Antigo Testamento, você sabe que um dia Deus escolheu a tribo de Levi para servir no templo e na função de sacerdócio, para que as outras tribos pudessem desenvolver as outras atividades agrícolas, de criação de animais e assim por diante. E a tribo de Levi estava ali então para isso, para cumprir a função religiosa. E nessa existência da tribo de Levi, os levitas passavam a vida inteira fazendo a mesma coisa. E uma criança que nascia no contexto dessa tribo crescia vendo a sua família se dedicar ao serviço religioso e sabia que a sua própria existência seria dedicada ao serviço religioso. Era uma vida mais ou menos traçada, entende? Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Por um lado leva você a ter um sentimento de privilégio, segurança, mas por outro, se você não tomar cuidado, mata um pouco os seus sonhos. Mata um pouco aquelas expectativas. Quando a vida está traçada, é complicado, porque você perde aquela alegria de sonhar, de imaginar que um dia alguma coisa muito diferente pode acontecer com você. E aí quando isso acontece na vida de uma pessoa, existe uma tendência muito forte que essa pessoa se torne de repente uma observadora da vida. E assuma uma postura talvez mais contemplativa, de uma inércia mais significativa, já que os sonhos não são tão importantes, não são necessários, a vida está mais ou menos traçada, então passa-se a vida olhando a vida dos outros e vendo a vida dos outros acontecer. E Asaf provavelmente teve uma infância assim, uma adolescência assim, uma juventude assim, vendo a vida dos outros acontecer, ele sabia o que ia ser da vida dele, e estava mais ou menos sendo preparado para aquilo. E quando você observa muito a vida dos outros, você tende a tomar conclusões complicadas. Porque a vida não tem lógica, não é? Quando você observa muito o que acontece, o que se dá e o que se passa debaixo desse céu, a vida de repente parece que não faz muito sentido. E Asaf foi tirando conclusões complicadas nessa sua observação da vida. Ele começou a perceber que quem dava as cartas no mundo eram os ímpios, que quem chegava longe era o ímpio, que quem fazia acontecer era o ímpio. E que aqueles que se dedicavam a Deus iam ficando para trás na história. E isso foi machucando o seu coração. As circunstâncias foram se impondo sobre ele. E ele começou a acreditar que esse negócio de servir a Deus era uma baita furada. E ele diz isso no Salmo. Que ele chegou a pensar que era inútil guardar puro coração e lavar as mãos na inocência. Porque os ímpios têm uma vida tão tranquila, enquanto aqueles que servem a Deus são afligidos e castigados. Ele diz, eu mesmo sou afligido e castigado todo dia.
Enquanto os ímpios estão aí farreando, festejando, e parece que nada de mal acontece com eles, parece que nem doentes eles ficam. Nós criamos um ditado para falar isso. A gente diz que vaso ruim não quebra. Quem inventou esse negócio foi Asaf. Vaso ruim não quebra. Esses caras não ficam doentes. Esses caras não passam por apuro. Eles vivem o tempo todo. Eles vivem 200 anos. Morre gente boa e esses caras continuam. Você já foi num velório em que você olha pro falecido e era uma pessoa boa e você diz assim, puxa, por que bem ele foi nos deixar? E nessa pergunta tem uma outra pergunta, não é? Por que não outra pessoa, aquela, não está nessa hora deitada aqui? Tanta gente ruim para morrer, morre gente boa. E o Asaf estava com esse tipo de sentimento no coração. Essa sensação de que a vida não faz sentido, de que o negócio é deixar rolar. E viver o que der para viver, porque tentar seguir os padrões de Deus, a vontade de Deus, tentar seguir os propósitos de Deus, isso é muito complicado e acaba muito mais prejudicando do que ajudando. E essa é mais ou menos a experiência que Asaf vai relatando aqui. Eu tive inveja dos ímpios. Eu acho que é o fundo do poço da vida espiritual, quando você, crente, começa a invejar quem não tem nenhum temor de Deus. Fulano é que é feliz. É uma sensação de que você fez a pior escolha, fez a maior bobagem, abraçando essa fé que de repente você abraçou. Tudo isso aconteceu com Asaf. E de repente tudo isso tende a acontecer com a gente, em determinadas fases da nossa vida. Principalmente quando a gente está lá embaixo. Principalmente quando as coisas não estão tão bem. E aí essa é uma hora da gente parar para balanço. E tentar entender exatamente do que é que se tratam esses questionamentos e qual é a razão da nossa fé exatamente. Porque não é à toa que nós estamos aqui, não é por acaso, nós temos algumas convicções e elas precisam surgir e florescer exatamente nesses momentos. E eu fiquei pensando sobre isso nesses dias, o que é que me segura quando eu não estou bem? Quando de repente a vida passa a não fazer nenhum sentido? Quando eu começo a ver gente que eu gosto sofrer? E começo a sentir que não há nada que eu possa fazer para ajudar. E quando eu começo a ver gente que eu não gosto seguir bem. Nossa, pastor, você não pode não gostar de alguém. É, mas eu não gosto. Sabe, gente que você olha e fala assim, por quê? Por que tem tanta gente que não tem temor de Deus nenhum e que a vida está tudo bem? Tem tanta gente com temor de Deus, com amor pelo Senhor. E é um castigo atrás do outro, uma situação difícil atrás da outra. E aí, quando eu comecei a viver tudo isso, eu fiquei me perguntando, então, qual é a razão da minha fé? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Apesar de a vida, às vezes, não fazer sentido, apesar de, às vezes, as coisas não saírem do jeito que você gostaria, por que Asaf continuou? Por que ele começa esse salmo dizendo, olha, embora eu tenha quase escorregado e quase caído, Deus é bom, ok? Na verdade, Asaf já vai fazendo uma ressalva aqui. Deus é bom. Vamos com calma. Eu vou contar uma história triste, de um momento de fragilidade na minha existência, mas eu quero, antes de mais nada, dizer que Deus é bom e que servi-lo é uma bênção. Por quê? E aí eu aprendi três lições nesse salmo. Eu gostaria de compartilhar com você sobre por que a gente continua crendo, mesmo quando a vida não faz nenhum sentido. E a primeira resposta que eu encontrei nesse salmo é que a gente continua crendo, mesmo quando a vida não faz sentido, porque a gente fez uma opção pelo futuro e não pelo presente. Essa foi uma das opções que Asaf fez. Ele disse assim, eu pensei desse jeito até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o fim das coisas. De repente, fez sentido para Asaf, e é o que faz sentido para nós, que há um Deus no céu, diante de quem um dia todos nós compareceremos. E esse Deus há de fazer a justiça. E esse Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E esse Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz no nosso lugar. E esse Filho, enviado por esse Deus, ressuscitou ao terceiro dia. E essa ressurreição é a porta aberta para a nossa ressurreição. E um dia aqueles que creram ouvirão, vinde a mim, benditos do meu Pai. E eu troquei o meu presente por esse futuro. E eu disse que eu pago um preço nesse presente em nome desse futuro. E eu assumi que mesmo que o presente não seja como eu gostaria que fosse, vale a pena enfrentá-lo na presença de Deus, pela certeza de que todas as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida. Eu entrei no santuário de Deus, disse Asaf, e eu entendi o fim. Os ímpios não subsistirão. Como alguém dispersa um sonho ruim quando acorda, assim o Senhor, quando se levantar, porá fim em todas essas coisas.
E finalmente me receberá na glória, ou como diz a minha tradução, me receberá com honras. Ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a nossa herança, irmãos. Nós cremos que um dia estaremos com Ele. E nós fizemos essa opção de abrir mão de um presente de luta por nós mesmos para viver em função do reino de Deus, a fim de que naquele dia em que Jesus se manifestar, nós estejamos de cabeça erguida diante dele. E eu creio que assim será. Isso não quer dizer que eu fujo do presente. E também não quer dizer que o presente não tenha coisas boas. Na verdade, a gente só vê o presente como negativo nas fases baixas da nossa vida. Porque o fato é que a gente é muito abençoado. Eu sou muito abençoado, você também é, amém, irmãos? Nós somos muito abençoados, Deus tem cuidado de nós. Mas quando a vida aperta, e quando o coração dói, e quando de repente a vida sai do trilho, a gente lembra que no presente nós podemos ter aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu esse mundo. E nós um dia entraremos na vitória dele, e todas essas coisas terão passado. Nós fizemos uma opção pelo futuro, em detrimento do presente. A fé é esperança acima de tudo. Por isso que Jürgen Moltmann diz no livro Teologia da Esperança que a fé é a companheira inseparável da esperança. E a esperança sustenta e alimenta a fé. Fé e esperança andam juntas. Não podem ser dissociadas. Crer é esperar. Crer é aguardar. Crer é alimentar expectativas gloriosas no coração. Crer é saber que Deus é fiel e não falhará. Irmão, em nome de Jesus, o seu Deus não falhará. Ele não falhará. Então a gente luta, a gente encara. A gente sabe que é difícil mesmo. Que faz parte da vida, o sofrimento, a dificuldade, o dia mau. O dia mau faz parte. O apóstolo Paulo diz isso: vistam toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. O dia começou ruim. Você acordou, disse bom dia para o sol rangeu os dentes para você. Você foi fazer carinho no cachorro, o cachorro mordeu sua mão. Você foi servir café quente para o marido, derrubou o café quente na calça dele. E ele já levantou xingando. E o dia mau se impôs, se estabeleceu. E você enfrenta o dia mau com coragem e ousadia. Porque o seu Deus não falhará. O emprego está uma droga, seu chefe está te perseguindo. Você já pensou em jogar tudo pro alto 20 vezes. Mas você enche o peito de ar. E diz: Deus, me dá sabedoria no dia de hoje. Me dá paciência. Me dá a palavra certa na hora certa. Porque tu és o meu Deus e tu não falharás. Essa é a nossa esperança, irmãos. Você não vendeu nada essa semana. Seu cliente não comprou nada. E o que comprou não pagou. E o que pagou, pagou só até você tentar descontar esse cheque. Aí você vai descobrir que ele não pagou nada. E você diz: Deus me ajuda. E eu vou em frente. Porque o Senhor não falhará. É esperança, irmãos. Nós somos movidos à esperança. A esperança é o nosso oxigênio. Emil Brunner disse isso. Ele diz que assim como o oxigênio é para os pulmões e para o sangue, a esperança é para a alma. Isso está num livro chamado Teologia da Crise. O que o oxigênio é para os pulmões e o sangue, a esperança é para a alma. Por que eu continuo aqui apesar de tudo? Depois de momentos para baixo na minha vida? Porque eu fiz uma opção pelo futuro, em detrimento do presente. Eu sei que o Senhor me receberá na glória. E eu sei que o fim é o fim de Deus e não o fim que as pessoas querem para si mesmas. Segundo, eu aprendi nesse salmo que eu continuo crendo, mesmo quando a vida não faz sentido, porque eu fiz uma opção pela comunhão com Deus e não pelo poder de Deus. Você entende isso? Eu fiz uma opção pela comunhão com Deus. Na verdade, ser crente para mim e para você também, e para Asaf principalmente, é desfrutar de um relacionamento com Deus cuja essência está na convicção da presença de Deus em todo o tempo. Ele diz: contudo, sempre estou contigo.
tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho. É uma presença ativa, participativa, transformadora, que faz todo sentido na nossa vida. Talvez o povo cristão tenha perdido a sua convicção da presença de Deus. Não porque a presença de Deus deixou de ser uma confissão, mas porque de repente a presença de Deus deixou de ser uma experiência. Nenhum cristão de algum senso, não é nem de bom senso, de algum senso, vai dizer que Deus não está presente. Mas entre a gente confessar que Deus está presente e a gente experimentar a presença de Deus, pode haver às vezes um abismo tão grande que para nós se torna intransponível. Então a gente diz que Deus está presente, mas na hora difícil da nossa vida a gente não tem a menor confiança nessa presença. E é quando a presença das pessoas se torna às vezes fundamental e nós jogamos sobre as pessoas expectativas que elas jamais conseguirão corresponder. E aí nós nos frustramos. E aí nós sofremos. Porque a gente só consegue entender a presença de alguém quando a gente pode tocar nesse alguém, cheirar esse alguém, ouvir a voz pelo ouvido físico desse alguém. Mas se por um instante nós tivéssemos a exata percepção do Deus conosco, do Deus que não abandona, do Senhor que é o meu pastor, e que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está comigo, toda a nossa vida seria revolucionada. E todo medo iria embora. E a experiência do amor seria uma coisa tão extraordinária na minha vida e na sua vida, que nós jamais questionaríamos os propósitos de Deus outra vez. Pense num amor que inunda, que envolve e que faz com que você se sinta a pessoa mais segura neste mundo. Só aí nós vamos conseguir dizer o que C.S. Lewis disse no livro Surpreendido pela Alegria, quando ele diz que aquele que tem Deus e tudo o mais, não tem nada mais do que aquele que só tem a Deus. Presença de Deus. Eu sempre estou contigo. Deus não é um Deus distante, longínquo, que quando você vai orar, você diz: pastor, minha oração não passou do teto. Por que você diz isso? Porque você pensa em Deus lá, não aqui com você, segurando você no colo. Como na história das pegadas na areia, que eu li a primeira vez numa visita muito difícil que eu fiz lá no início do meu ministério. Fui visitar um amado irmão, delicioso, maravilhoso, uma bênção de homem, que tinha recebido um diagnóstico muito doloroso de tumor na cabeça. Homem de Deus, crente, cheio do Espírito, um tumor na cabeça. Foi submetido a uma cirurgia delicadíssima. E quando eu fui visitá-lo primeira vez, eu era ainda um jovem, começando o ministério, fui acompanhado de alguns outros jovens. Chegamos na casa dele. Ele estava com a cabeça desse tamanho, parecia um cogumelo. Uma cabeça enorme, inchada, toda costurada de fora a fora. Olhos roxos, semblante feio, não parecia aquela pessoa que nós conhecíamos. E eu era muito jovem, era muito novo, começando o ministério. E essas situações, tudo isso sempre mexeu muito comigo, muito. E aí, enquanto nós fazíamos a visita, teve uma hora que eu não aguentei, eu pedi para ir ao banheiro e saí da sala. E fui pelo corredor e fui ao banheiro chorar um pouco, porque eu não queria chorar na frente de ninguém. E aí quando eu saía do banheiro, tentava, sabe quando você tenta não só enxugar as lágrimas, mas também tirar fora aquela cara de choro? Eu fiquei ali pelo corredor e identifiquei no corredor uma flâmula. Uma dessas bandeirolinhas que tem um texto escrito, ficam penduradinhas. E foi a primeira vez que eu li Pegadas na Areia, de um homem que andava com Jesus na praia. Você conhece essa história? E as pegadas que ele via na areia eram as pegadas que ele tinha dado no decorrer da sua vida. E ele ia andando com Jesus, revendo aquelas pegadas. E ele viu as suas pegadas solitárias até o dia em que um novo par de pegadas começou a andar ao lado das pegadas dele. Jesus tinha entrado naquele momento na vida daquela pessoa.
E aí 2 pares de pegadas seguiam em frente naquela caminhada longa de uma vida inteira. Mas à medida em que a conversa entre a pessoa e Jesus se desenrolava, a pessoa de repente parou assustada e viu que de repente voltavam a ser apenas 2 pegadas ou um par de pegadas. E que aquele outro par de pegadas havia desaparecido. E as pegadas solitárias agora eram mais fundas, como que mais pesadas. E ele se lembrou que aquele início de pegadas solitárias representava um momento mais difícil da sua vida. E aquele homem então olha para Jesus e diz: Mestre, esse foi o momento mais difícil da minha vida, o mais complicado, o que eu mais sofri. E exatamente nessa hora o Senhor me abandona e me deixa andando sozinho. E eu lendo aquele texto naquela visita, olhos cheios de lágrimas, o coração apertado. E a história terminava com Jesus respondendo assim: eu nunca deixei você. E essas pegadas não são suas, elas são minhas. Porque nesse momento da sua vida, eu não andei ao seu lado, eu carreguei você no colo. E aí depois que eu li aquilo, o meu coração foi tomado de uma sensação da presença de Deus. Deus está no controle, e mais que isso, Deus está comigo. Deus está com você. Deus estava com aquele meu irmão no meio da sua doença. Deus está presente. E nós estamos seguros nas suas mãos. Amém, irmãos? Se por um momento a gente pudesse sentir isso, eu acho que é alguma coisa que nós podemos buscar hoje. E terceiro, eu vou terminar. Eu continuo crendo, e acho que Asaf continuava crendo em Deus, mesmo quando a vida não fazia sentido. Porque de repente a gente não quer ter outro tema na vida. Eu continuo crendo, apesar de tudo, porque eu não quero ter outro tema na minha vida. Eu quero falar de Deus. E Asaf acho que estava comprometido com isso, porque ele termina o salmo fazendo essa afirmação. Ele diz: fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. A gente continua aqui, irmãos, porque se a gente sair daqui, acaba a música, entendeu? Acaba a poesia, acaba o canto, acaba a beleza, sobra só a técnica, sobra só o fogo contra fogo, sobra só a pobreza da vida, sobra só a mediocridade dos homens, sobra só o nada. Porque quem viveu falando de Deus por um tempo que seja, jamais se acomodará falando do que quer que seja nessa vida. É que de repente o nosso tema é o Senhor. E Pedro entendeu isso de uma maneira tão forte que ele disse, quando o mestre falou para eles: vocês não querem ir embora? Pedro disse: para onde nós iremos se estão contigo as palavras da vida eterna? Vai para onde, meu caro? Vai fazer o que da sua vida? Vai falar do quê? Vai voltar para as rodas vazias de uma vida fútil? Vai começar a desejar boa sorte ao invés de Deus te abençoe? Você entende? A gente perde o tema. A música cessa. A poesia acaba. A vida deixa de ser poesia e passa a ser jornal. A vida deixa de ser encantamento e passa a ser suportar dia a dia aquilo que a gente tem que suportar. Deus enriquece a nossa vida. A palavra enriquece a nossa vida. Deus é tudo de bom. Jesus é maravilhoso. Falar dele é um privilégio. É um privilégio. E a gente se sente tão bem. Eu tive uma experiência tão gostosa. Na quarta-feira eu estava arrebentado. Mal, de cama. Fraco. Sabe quando você não está com vontade de sair de casa? Mas nós teríamos os cultos, não é? A tarde com as mulheres e o fim de tarde com os homens. E eu não estava com vontade de ir, de verdade. Eu estava muito cansado, muito abatido. Uma dor no corpo inteiro. Eu quase liguei para os pastores para dizer: dá um jeito lá, eu não vou não. Mas era o último dia do semestre. A gente tinha passado o semestre inteiro falando sobre a vida de Davi. E foi um tempo tão especial, porque a vida de Davi é tão rica, tão linda. E a fé de Davi, uma fé tão extraordinária. O tema do nosso semestre foi Segundo o Coração de Deus. Falamos só sobre isso, como sermos pessoas segundo o coração de Deus. E aí eu fui sentindo no meu coração que eu tinha que ir. Não porque eu tinha que ir, mas porque eu tinha que estar lá, viver aquele momento, participar dele. Era o último dia do semestre. E eu fui então. E aí preguei, assim, desse jeito,
com tosse e tudo mais. Preguei daquele jeito, e ruim e tal, mas o Espírito Santo tinha os seus propósitos, e na Tarde das Mulheres já foi uma grande bênção. Eu fiz um apelo de conversão a Cristo, coisa que fazia um tempinho eu não fazia, e muitas mulheres se renderam a Jesus. E aí veio a reunião dos homens, e a reunião dos homens me impactou muito, não só porque teve esse movimento também, mas porque os homens se deram ao capricho de contar. E o fato é que nós estava frio, estávamos em 296 homens nessa última quarta-feira. E depois que eu preguei, falei muito da minha fé em Jesus nessa quarta-feira. Depois que eu preguei, eu pedi para que todos os homens fechassem os olhos e tivessem um pouquinho de paciência comigo, porque eu queria fazer um desafio. Coisa que normalmente eu não faço, mas naquele dia eu queria fazer. E eu perguntei para aqueles homens, quantos gostariam de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Mas eu frisei muito insistentemente que eu queria orar com homens que desejassem fazer essa oração pela primeira vez. Não era uma questão de renovar votos, compromissos, mas assim, você nunca fez, você nunca entregou a sua vida para Deus, você nunca confessou Jesus Cristo como seu Senhor, e você hoje quer fazer isso, você entendeu que tem que ser uma pessoa segundo o coração de Deus, que só Jesus pode ajudar você nesse propósito, e você quer confessá-lo com a sua boca, como Senhor e Salvador da sua vida, quer entregar a sua vida a Ele, vai fazer isso pela primeira vez. Eu fiz muitas vezes esse destaque. E eu sentia que o Espírito estava agindo. Quando eu pedi para que os homens que queriam orar pela primeira vez ficassem em pé, alguns homens da equipe tiveram o capricho de contar. 151 homens entregaram suas vidas a Cristo nessa quarta-feira. 151 homens. E eu fiquei pensando que Jesus é maravilhoso e que tudo vale a pena. Fernando Pessoa diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas tudo vale a pena quando a gente descobre que o nosso Deus não é pequeno. É um grande Deus. E Ele tem propósitos maravilhosos. E se eu não estivesse lá naquela quarta, se eu não estivesse lá, talvez acontecesse a mesma coisa. Eu não sei, eu não posso dizer isso. Mas se eu não estivesse lá, eu não participaria disso. Você entende? Não é que isso aconteceu porque eu estava lá. É que aconteceria sem eu estar lá e eu não participaria de repente. E eu ficaria sei lá onde, fazendo sei lá o quê. E nada seria tão bom quanto estar lá naquele momento, vendo Deus agir, transformar vidas, restaurar corações. Você entende quando eu digo que Deus é o nosso tema? Ele é o nosso tema. É o nosso assunto fácil no lábio. É a nossa canção. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa vida. Então não dá para sair daqui. Não dá para ir para lugar nenhum. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.